que semana, hein, velho? Que semana gloriosa para quem ama de fato, né, o Corinthians, para quem realmente respeita o clube, para quem realmente tem carinho pelo clube, tem amor pelo clube. Foi uma semana e tanto, porque o Corinthians vence o Palmeiras naquele jogo no Allianz Parque por 2-0, né, na soma dos resultados 3-0, e hoje Augusto Melo, né, deixa o cargo de presidente do Sport Clube Corinthians Paulista. Augusto Melo é destituído, expulso, empichado, escolha, né, o termo que você quer usar, mas o mais importante é que acabou a pior era da história do Corinthians. Durou pouco, mas parece que foram 10 anos. Foi uma loucura, né, o que a gente viu, né, uma diretoria amadora, envolvida em diversos escândalos, uma situação realmente horrorosa, né, que aconteceu no Sport Clube Corinthians Paulista. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Augusto Melo oficialmente não é mais presidente do Sport Clube Corinthians Paulista. A votação, né, dos sócios, né, ocorreu durante todo esse sábado e a maioria decidiu pela aprovação do impeachment. Era votar sim ou não? Você é a favor do impeachment? E a maioria votou sim, tá? Ao todo foram contabilizados aí 1.413 votos pelo afastamento do Augusto Melo, enquanto apenas outros 620 validaram aí, né, tentavam o retorno do ex-presidente, votando a favor do retorno do ex-presidente ao poder, tá? Então, quase 70% dos votos a favor do impeachment. Nós estamos falando aí de 69,37% a favor do impeachment do presidente Augusto Melo no Corinthians. O Osmar Stabile segue como presidente em exercício até a nova eleição indireta. O que significa a nova eleição indireta? Significa que agora vai ser aberta uma eleição no Conselho Deliberativo do Sport Clube Corinthians Paulista. Os conselheiros do Corinthians que vão escolher agora o novo presidente, né, que ficará no clube até o fim do mandato, né, que era do Augusto, agora o fim do mandato de 2026. Então, esse presidente que for eleito agora pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, ele fica até o fim de 2026 e ainda pode concorrer. Então, acaba saindo até no lucro, né? Porque não tem reeleição, no Corinthians e esse presidente ele vai acabar saindo até no lucro, porque ele pode ficar até o fim de 2026 e se fazer um bom mandato, né? E se realizar um bom mandato, pode ainda ser reeleito. Esperamos que faça esse bom mandato, né? Coisa que ninguém mais fez no clube. Então a gente espera isso. Vou ver se eu consigo aqui falar, né, com o nosso querido Dr. Jorge Calil, porque o Dr. Jorge Calil é, né, um dos maiores especialistas aí que eu conheço de Estatuto do Corinthians. Dr. Jorge Calil, boa noite, muito obrigado, né, por aceitar aqui o meu convite para falar um pouco da situação do Corinthians. Augusto Melo é empichado, não é mais presidente do Sport Clube Corinthians Paulista, e eu sei que o Dr. Jorge Calil
é especialista do Estatuto Corintiano. Doutor, o que acontece agora, né? A gente sabe que vão ter as eleições indiretas, isso é uma coisa que todo mundo já sabe, né? O Conselho vai decidir quem será o presidente do Corinthians até o fim de 2026. Osmar Stabile já falou que vai concorrer. Mas eu queria saber exatamente o que acontece com o Augusto Melo. Além dele ser expulso do cargo de presidente do Corinthians, o que ele mais perde no cargo com esse impeachment que ele sofreu, doutor Calil? Seja bem-vindo ao canal Café do Setorista. Muito obrigado, é uma honra estar com você. Eu não diria que ele perde, eu diria que ele deixará de ser conselheiro vitalício e deixará de ser membro do CORE. Porque o presidente do Corinthians, aquele que exerce 2/3 ou mais do seu mandato, se ele exercer 2/3 do seu mandato, ele automaticamente passará a ser conselheiro vitalício, desde que haja essa vaga. Atualmente, o Corinthians conta com 99 conselheiros vitalícios. O último conselheiro do Corinthians a se tornar vitalício foi o ex-presidente Duílio Monteiro Alves, por direito estatutário. Então, se o Augusto Melo cumprisse 2/3 do seu mandato, ele iria se tornar conselheiro vitalício e também membro nato do CORE, uma vez que os membros natos do CORE são aqueles que são ou foram presidentes de diretoria ou presidentes do Conselho Deliberativo. Portanto, o Augusto perderá a prerrogativa de tornar-se conselheiro vitalício. Então, o Augusto não, segundo o doutor Jorge Calil, né, que é especialista no Estatuto do Corinthians, o Augusto Melo, além de ser expulso do cargo de presidente do Corinthians, perde o direito de ser conselheiro vitalício e também não vai poder fazer parte do CORE. É isso, doutor Calil? Perfeitamente. Ele deixará de ser membro nato. Ele, eventualmente ou hipoteticamente, ele poderá ser membro do CORE se ele for eleito numa eleição de sócios para ser membro do CORE. Mas ele seria membro nato do CORE se ele cumprisse 2/3 do seu mandato. Então, doutor, não sei se eu entendi direito, está um barulho aqui, ele tem ainda chance de fazer parte do CORE? Qualquer sócio que for eleito conselheiro, qualquer sócio, de A a Z, tem direito a concorrer a uma cadeira no CORE. Não só o Augusto, mas todos aqueles que hoje compõem o quadro associativo do Corinthians. Eu disse o Augusto porque, até o momento, ele ainda é sócio do clube. Então, olha só, o Augusto Melo, ele teria isso por direito, né, doutor Calil? Se terminasse o mandato, teria o direito de fazer parte do CORE, perdeu isso dessa forma. Ele não ganha mais nada em eleição, doutor Calil. Esquece que... Samir, ele deixou de ser membro nato. O membro nato é aquele que será, em tese, membro vitalício do CORE. Hoje nós temos, como ex-presidentes, membros natos do CORE, o ex-presidente Mário Gobi, o ex-presidente Andrei Sanches, o ex-presidente Duílio Monteiro Alves, o ex-presidente Roberto de Andrade. Esses são os ex-presidentes de diretoria. E nós temos como membros natos do CORE também os ex-presidentes do Conselho Deliberativo. São o doutor Ademir, o doutor Guilherme Strenger, o doutor Goulart, o doutor Senger. Então, são os membros natos, diferente dos membros eleitos. Os membros eleitos têm um mandato de 3 anos. Os membros natos são membros vitalícios do CORE. Em relação à eleição, quantos candidatos pode ter? Quando pode ocorrer? O que você pode falar para a gente em relação ao que o Estatuto determina, o que você tem de informação em relação à eleição que vai ocorrer agora no Conselho, que vai escolher o presidente do Corinthians até o fim de 2026, doutor Calil? Samir, quem deve convocar a eleição para suprir a ausência do ex-presidente Augusto Melo é o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior. Ele deve fazê-lo com brevidade, porque o Corinthians não pode ficar aqui esperando e agonizando, estando na UTI. Portanto, ele deve convocar, acredito eu, não há nenhuma pauta no Estatuto que reze há quanto tempo ele deva convocar uma nova eleição.
acredito eu que ainda nesse mês de agosto deva ocorrer a eleição para cumprir ou para cobrir a vacância que há hoje, uma vez que o Osmar Stabile, ele é vice-presidente, ele assume a cadeira de presidente temporariamente. Se ele for reeleito para a presidência do Corinthians, ele assumirá até o final de 2026. Em relação a outros possíveis candidatos, eu penso que, até o momento, não vi ninguém se declarando peremptoriamente como candidato, uma vez que nós estamos há 3, 4 horas em que foi confirmado o impeachment do ex-presidente Augusto Melo. Portanto, se houver candidaturas, ainda hoje não há nenhuma registrada, a não ser a do próprio Osmar. O Augusto pode ser expulso do Conselho do Corinthians e também do quadro de associativos, ou, doutor Calil, em relação a essa eleição hoje, ou ele só foi expulso do cargo de presidente? Atualmente, ele não é conselheiro do Corinthians. Em relação a ele ser expulso, existe no Conselho de Ética um pedido de afastamento dele como sócio. Então, o Conselho de Ética irá julgar. Se o Conselho de Ética assim entender, o parecer do Conselho de Ética é enviado ao Conselho Deliberativo. E o Conselho Deliberativo ratifica ou retifica o parecer do Conselho de Ética. Portanto, o Augusto não é conselheiro do Corinthians. O Conselho de Ética não tem o poder de eliminar ou de expulsar qualquer que seja o sócio conselheiro. Como é que foi o clima lá hoje? Foi muito tranquilo, absolutamente tranquilo. Foi um show de democracia, de civilidade, e foi muito tranquilo.